Aqui, nós juntos de novo, nós outra vez. Agora, a continuação de sistema nervoso, a parte de fisiologia. Show? Na aula anterior, a gente conversou sobre cérebro, foi? Cerebelo, falamos sobre bulbo, hipotálamo. Então, agora, continuando, medula espinhal. O que você precisa saber sobre medula espinhal ou medula nervosa para os vestibulares da vida? Medula espinhal é a sede dos reflexos. A sede dos reflexos. Então, quando alguém tem algum reflexo, o impulso nervoso vai passar pela medula espinhal ou medula nervosa. Galera, mas reflexo é o quê? Reflexo. Vê se você concorda. Reflexo é uma resposta involuntária a um estímulo sensorial. Resposta involuntária a um estímulo sensorial. Quer dizer, quando o seu corpo faz alguma coisa sem que você queira, porque você foi estimulado. Exemplo, imagine uma pessoa sentindo um cheirinho de comida gostosa. Aquele cheiro agradável na hora do almoço e a pessoa sem querer começa a salivar. Welder, salivação é um reflexo? Resposta involuntária a um estímulo sensorial. De repente, alguém abriu um guarda-roupa, roupa molhada que foi guardada ali, tá cheio de mofo. Mofo deu no guarda-roupa. Aquele cheiro de mofo e a pessoa sem querer começa a espirrar. Atim! Helder, espirro é reflexo? Resposta involuntária a estímulo sensorial. Alguém sem perceber comeu alguma coisa estragada e começa a passar mal e começa a chamar Raul. Welder, o vômito é um reflexo? Resposta involuntária a um estímulo sensorial. Galera, vários são os reflexos que o nosso corpo realiza. Agora, para os vestibulares da vida, toda vez que cai alguma questão envolvendo reflexo, é sempre com movimento. Movimento de braço, movimento de perna, algum movimento involuntário. Então é nisso que a gente vai focar, é a isso que a gente vai se dedicar, ok? Para você entender então, vamos usar como exemplo o reflexo de uma pessoa que descalça, sem perceber, pisa numa taxinha. Alguém descalço, sem perceber, pisando numa taxinha. Galera, o reflexo é uma resposta involuntária a um estímulo sensorial. Nesse caso, qual vai ser o estímulo? A espetada, a taxinha, excitando, estimulando neurônios lá na pele da sola do pé. Concorda? Para que o reflexo aconteça, nós vamos precisar de alguns componentes. Quais componentes? Aqui, ó. Componentes de um reflexo. As estruturas necessárias para que o reflexo aconteça. Primeiro componente, o órgão receptor. O órgão que vai receber o estímulo. Número 1, são 5 componentes. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro componente é o órgão receptor. Se fosse o reflexo do vômito, órgão receptor seria, no caso, o estômago. Reflexo do espirro, órgão receptor, o nariz. Mas, como eu disse, nos vestibulares, quando cai questão envolvendo reflexo, geralmente é movimento brusco de membro superior ou membro inferior. Lembra? Então, nós vamos usar como referência, galera, a pele. A pele. Tá aqui, ó, um pedacinho de pele. Epiderme e derme. Está de cabeça para baixo porque é a pele lá da sola dos pés, ok? A pessoa descalça sem perceber, pisou na taxinha. Órgão receptor, a pele. A pele, o nosso maior órgão, também é o nosso grande órgão receptor de estímulos do meio ambiente, não é isso? Grande órgão receptor de estímulos. Segundo componente, galera. Segundo componente
Vamos precisar de um neurônio. Ó, um neurônio, uma célula nervosa que leve o estímulo, leve a mensagem, o impulso nervoso, né, até a medula espinhal. Ó, aqui, medula espinhal ou medula nervosa. Ó, um trechinho da medula nervosa cortada transversalmente. Então, este aqui, número 2, é o chamado neurônio aferente. Ó, setinha vermelha. Neurônio aferente. Por que aferente? Aferente, chegada. O impulso nervoso vai ser levado para dentro da medula espinhal. A mensagem está sendo levada em direção ao sistema nervoso central. Lembrar que encéfalo e medula é sistema nervoso central. Confere? Então, dentro da medula, o terceiro componente, este aqui, galera, é o neurônio associativo. Neurônio associativo, tá? Este aqui, número 4, é o neurônio que vai levar o impulso nervoso, vai levar a mensagem da medula até o músculo que irá contrair. Número 4 é o chamado neurônio eferente. Olha a setinha. É que agora o impulso nervoso está sendo levado do sistema nervoso central para um órgão periférico, que é o músculo esquelético. Entendeu? Ó, aqui a mensagem está chegando ao sistema nervoso central. Aqui ela está partindo do sistema nervoso central. Aferente à chegada, eferente à saída. Queridos, atenção. O neurônio aferente também é chamado em muitos vestibulares de neurônio sensitivo. Muitos chamam de neurônio sensitivo. E o neurônio eferente, muitos vestibulares também chamam de neurônio motor. Neurônio motor, porque ele vai fazer o músculo contrair para que haja o movimento, a motricidade, movimento de reflexo. E número 5, o nosso quinto e último componente, qual é? A pele é o órgão receptor do estímulo. E o músculo esquelético, é o órgão efetor. O músculo, órgão efetor, no exemplo que estamos usando, tá? Então, como é que acontece o tal do reflexo? A pessoa, descalça, sem perceber, pisa numa taxinha. Neurônio, entrada de sódio. Ah, você ainda não estudou impulso nervoso? Fica tranquilo. O tal do impulso nervoso, aquela onda elétrica, isso nós vamos ver lá na matéria de histologia, tecido nervoso. Como é que o neurônio funciona, isso é histologia depois, tá? Por enquanto, só confia na minha pessoa. Neurônio estimulado, entrada de sódio, muda DDP, a diferença de potencial entre as duas faces da membrana do neurônio. O neurônio gera uma onda elétrica, despolarização, onda elétrica em direção à medula. O neurônio sensitivo, pessoal, neurônio aferente, ele vai secretar neurotransmissor. Neurotransmissor que vai estimular, excitar a membrana do neurônio associativo. Neurônio associativo, entrada de sódio, ele vai gerar uma onda elétrica, um impulso nervoso. O neurônio associativo, ele vai secretar neurotransmissor, que vai estimular a membrana do neurônio motor. Neurônio motor, entrada de sódio, muda DDP entre as duas faces da membrana, ele gera uma onda elétrica, um impulso nervoso. O neurônio motor, secreta neurotransmissor que estimula a contração da musculatura. Em menos de 1 segundo, galera, o impulso nervoso
trafega pelo neurônio a mais ou menos 100 metros por segundo. É isso mesmo. Em menos de um segundo, 3 neurônios vão descrever um verdadeiro circuito eletroquímico. Um circuito eletroquímico que vai culminar com a pessoa, mesmo antes de pensar, levantar abruptamente a sua perna. É o tal do reflexo. Perceba, o cérebro que está lá em cima não tem nada a ver com isso, viu? Quando alguém faz um movimento de reflexo, os neurônios que participam do reflexo, eles se comunicam, ó, eles fazem sinapses dentro da medula espinhal. A medula é a sede, é o local de processamento dos chamados reflexos. Nada a ver com o cérebro lá em cima. Reflexo é um ato medular, processado pela medula. Amigos, detalhe importante. Eu disse que o neurônio motor, ele vai secretar neurotransmissor, estimulando a contração das células musculares, não é isso? Das células musculares. Importante você saber, esse neurotransmissor, para a contração de músculo esquelético, tá? É uma tal de acetilcolina. Acetilcolina, neurotransmissor secretado para a contração de músculos esqueléticos. Bom, em menos de um segundo, 3 neurônios vão descrever um verdadeiro circuito eletroquímico que vai culminar com a pessoa, antes mesmo de pensar, levantar a sua perna. Observações importantes. Vocês estão vendo aqui no quadro, ó, no desenho, este circuito azul aqui, ó, este circuito azul. Isso tem um nome. Isso aqui, pessoal, é chamado de arco reflexo. Arco reflexo. O que é um arco reflexo? Arco reflexo é o caminho percorrido, o trajeto, né, pelo impulso nervoso que determina o movimento. O movimento quer dizer o ato de reflexo, né? É um clássico dos vestibulares, eu já vi por aí. Diferencie arco reflexo de ato reflexo. Ó, arco reflexo. Aí matemática, ó, tá vendo? É um arco em azul. Arco reflexo. É o caminho por onde passa o impulso nervoso para que o reflexo aconteça. E o que é o ato? O ato, gente, ato, ação, o movimento de reflexo, ok? Então, saber diferenciar o que é arco reflexo para o ato reflexo. Um é a morfologia, as estruturas. O outro é a fisiologia, a ação, o movimento, ok? Bom, detalhes importantes a serem observados. Lembra o que eu expliquei para vocês lá na primeira aula, na parte de anatomia? Os nossos neurônios dorsais, eles são sensitivos e os ventrais são motores. Lembrou? Neurônios dorsais aferentes. Os ventrais eferentes. Aí, mesma história, galera. Aquela frase, vou repetir pela terceira vez, nas aulas de sistema nervoso. A gente sente por trás e mexe pela frente. Tranquilo? Tá valendo, tá valendo. Galera, detalhe importante. Ô, Helder, toda hora tem detalhe importante? É porque são muitos detalhes importantes. Gente, uma perguntinha. Tá, a pessoa descalça sem perceber, pisa na taxinha, ela levanta a perna antes mesmo de pensar e ela sente a dor da espetada.
Você concorda comigo? A elevação da perna antes de pensar no movimento de reflexo, ela é simultânea à percepção da dor. A pessoa sente a dor enquanto faz o movimento. A pergunta é, como é que o cérebro lá em cima vai sentir a dor da espetada na sola do pé? Observe que eu já expliquei reflexo para você. Reflexo, já expliquei. Eu usei os neurônios azuis, o arco reflexo, certo? Agora veja o que eu vou acrescentar aqui no desenho. Neurônio em laranja. O corpo celular dele está aqui. O axônio vai terminar lá dentro do cérebro. É um neurônio ascendente. Neurônio ascendente da medula espinhal, por dentro da medula espinhal. Amigos, agora observe isso aqui, ó. Um neurônio cujo núcleo, o corpo celular, está lá dentro da substância cinzenta. Dentro da substância cinzenta do lobo frontal. Ó. O axônio desse neurônio desce por dentro da medula espinhal. Olha ele aqui. Olha onde é que ele vai terminar. Quer dizer que dentro da medula nós temos neurônios ascendentes e neurônios descendentes em relação ao cérebro. Estes neurônios em laranja, eles participam do reflexo? Vou lhe dar 3 segundos. 1001, 1002, 1003? Sua resposta? Não, né? Lembra? Eu expliquei reflexo para você usando somente os neurônios azuis. Estes neurônios aqui em laranja, pessoal, eles não participam do reflexo. Não participam do reflexo, não. Então, eles fazem o quê? Vamos lá. Acompanhe o raciocínio. A pessoa pisou na taxinha, né? Sentiu a dor da espetada por quê? Galera, olha só. Quando o neurônio sensitivo é estimulado, lembra? Ele gera impulso nervoso em direção à medula. Olha o que acontece. O neurônio sensitivo, quando secreta neurotransmissor, o neurotransmissor vai estimular a membrana do neurônio associativo e, ao mesmo tempo, vai estimular a membrana do neurônio que está aqui em laranja. Já deduziu? Olha só, graças a este caminho aqui em azul, vai haver um movimento brusco de reflexo. E graças a este caminho aqui, o cérebro vai detectar, sentir a dor daquela espetada. Este é o caminho do reflexo, este é o caminho de percepção da dor. E a propósito, onde é que termina o axônio deste neurônio aqui ascendente? Aula passada. Lobo parietal. A atividade sensorial, lembra? Dor, calor, tato, frio. A outra ponta desse neurônio está lá dentro do lobo parietal do cérebro. Essa é a via sensitiva para a pessoa captar, perceber a sensação de dor. Tranquilo? Agora, mais uma coisinha. Nem falei detalhe, falei coisinha, tá? Galera, vamos pensar. Se eu, Helder, pisasse descalço numa taxinha sem perceber, o que eu faria? Eu levantaria abruptamente, sem pensar, a minha perna, ok? Reflexo. Mas olha só, se eu quiser levantar a minha perna de forma voluntária, de forma consciente, eu faço. Quer dizer que o mesmo músculo esquelético pode ser usado para o movimento de reflexo e para o movimento voluntário. Como isso é possível? Aí, galera,
Se eu pisasse na taxinha sem perceber, eu teria um reflexo de levantar a perna antes de pensar, certo? O impulso nervoso viria por este caminho aqui. É o tal do arco reflexo. Mas veja, se eu quiser, vem o impulso nervoso lá da parte da frente do meu cérebro, o impulso nervoso desce por este neurônio aqui, e olha só, este neurônio laranja secreta neurotransmissor, estimulando a membrana do neurônio motor eferente. Gente, olha isso aqui, ó. O neurônio motor, ele pode ser estimulado por neurotransmissor secretado pelo neurônio associativo e pode ser estimulado também por neurotransmissor secretado pelo neurônio que está vindo do cérebro. Se o impulso nervoso vier por este caminho aqui, vai ser o movimento voluntário. Se o impulso nervoso vier por este caminho, vai ser o tal do reflexo, movimento involuntário. É só isso, ok? Bom, então, espero do fundo da minha válvula tricúspide que você tenha entendido o que é reflexo, arco reflexo, o caminho da dor e o caminho do movimento voluntário. Se você entendeu essas paradinhas, agora vamos brincar de médicozinhos. Vamos brincar de médicozinhos. Mas não esqueça, toda vez que eu brinco de médico, é sempre pensando nos vestibulares da vida. Coisas que a gente vê por aí, né? Vamos imaginar uma pessoa que sofra uma lesão de raiz dorsal da medula. O que, professor? Lesão de raiz dorsal da medula. Como assim? Uma pessoa, durante uma briga de bar, por causa de uma dose de cachaça no valor de R$5, deu uma facada nas costas da outra. E a lâmina da faca decepou um nervinho da parte de trás. Lesão de raiz dorsal da medula. Ok? Bom, esse paciente, então, vai ser levado ao consultório de um neurologista. Lá no consultório, o doutor pede para o paciente ficar deitado, o doutor segura o pé do paciente e diz para ele, olha para lá, vira para o outro lado, não veja o que eu vou fazer. O doutor então pega um alfinete, devagar, com carinho, dá uma espetadinha na sola do pé dele. Eu pergunto, esse paciente com lesão de neurônio, aqui, né? Lesão de neurônio sensitivo, ele vai sentir a dor da espetada? Raciocine. Eu estimulo aqui e a mensagem não vai chegar até o cérebro. Gente, aqui não foi cortado? Você cortou a conexão entre a pele da sola do pé e o cérebro. A mensagem não vai chegar até o cérebro. Aqui foi cortado. Então, lesão de raiz dorsal implica em perda da sensibilidade local. Perda da sensibilidade local. Professor, por que local? Detalhe, galera. Nós estamos usando como referência o quê? A pele da sola do pé. Confere? Acontece que a inervação da sola do pé é dada por uma fibra nervosa. A sensibilidade do tornozelo, da perna, da coxa, por outros nervos. Ah, tem um nervinho para a sola do pé, para o tornozelo, para a perna, para a coxa, são nervos diferentes, ok? Doutor neurologista fazendo avaliação neurológica. Ele começa de baixo para cima e vai testando área por área para localizar em qual altura houve a lesão do nervo, às vezes lesão da própria medula, tá bom? Então, é do local que nós estamos usando como referência, a pele da sola do pé. Ele não sente a espetada.
Quando o doutor chegar de repente no tornozelo ou na perna, ele já está sentindo, tá bom? Bom, voltando aqui ao nosso vestibular. Você entendeu que o cara não vai sentir a dor espetada. Eu pergunto, ele vai ter o reflexo de bruscamente puxar o pé, puxar o pé da mão do doutor? Não vai ter reflexo, concorda? Gente, em azul não é o arco reflexo? O arco reflexo não foi cortado? Aqui está cortado. Você estimula aqui, o impulso nervoso não vai chegar até o músculo. Tranquilo? Então, perda também do movimento de reflexo. Lembrando que reflexo é involuntário. Então, o doutor vai dizer para o paciente, mexe o pé, faça movimentos com o pé. Galera, esse paciente, de forma voluntária, consciente, vai movimentar o pé dele? Olha o desenho e responda. As ordens provenientes do cérebro vão chegar até o músculo? Claro que vão. A lesão está aqui, a conexão entre o cérebro e o músculo está intacta. Este caminho aqui não foi atingido. O impulso nervoso que vem lá do cérebro vai chegar até o músculo normalmente. A lesão está aqui. Então, manutenção do movimento voluntário. Manutenção do movimento voluntário. O paciente não sente a dor da espetada, ele não tem o reflexo de puxar o pé da mão do doutor, mas quando o doutor disser, mexe o pé, ele vai conseguir movimentar. É por isso que o doutor pediu para o paciente olhar para o outro lado. Porque se o paciente estivesse vendo aquela cena, quando o doutor desse a espetada, ele poderia de propósito estar puxando o pé. O médico ficaria na dúvida. Ele puxou o pé porque o reflexo está normal ou é porque ele está vendo o que eu estou fazendo? Como eliminar a dúvida? Não deixe o paciente ver aquele momento, aquela cena. Você elimina essa dúvida, ok? Então, repetindo, o cara não vai sentir a dor da espetada, não vai ter o reflexo, mas vai conseguir movimentar o músculo de forma voluntária. A lesão está aqui. Fechou? Vamos trocar de paciente, gente? Lesão de raiz ventral. Agora, paciente com lesão de raiz ventral na medula. Como assim? Bom, agora aqui, está intacto, belezinha. O problema agora foi aqui. Ixi, Maria, o que aconteceu? Alguém levou um tiro no abdômen, na pelve, e a bala decepou uma raiz ventral, nervinho da frente da medula espinhal. Por que, professor? É porque ele tinha dado uma facada nas costas do outro por causa de uma dose de cachaça de R$5. O mesmo bar, a mesma briga, foram ambos para o mesmo hospital. Lesão de raiz ventral. A lesão está aqui. Agora eu pergunto, você vai olhando o desenho, lembrando o que eu expliquei e vai raciocinando. Paciente deitado, doutor segurando o pé dele. Ok? Esse paciente vai sentir a dorzinha da espetada na sola do pé? Eu estimulo aqui e o impulso nervoso vai ser levado até o cérebro. Concorda? A via sensitiva, a via aferente até o cérebro está intacta. Eu estimulo aqui e o impulso nervoso, a onda elétrica, vai chegar ao cérebro. Ai, doutor, eu senti. Nesse caso, turminha, então aqui, manutenção
da sensibilidade local. Continuando, continua o raciocínio. Esse paciente sentiu a espetadinha. Ele vai ter o reflexo de bruscamente puxar o pé da mão do neurologista? O reflexo vai estar normal? Galera, como é que o reflexo vai estar normal se o arco reflexo foi cortado, interrompido? Você percebe? Qualquer lesão, ó, aqui ou aqui, a mensagem não vai chegar até o músculo. Lesão de arco reflexo implica em perda do reflexo, poxa vida. Então, ó, aqui está interrompido. Eu estimulo aqui, dou a espetada, mas o impulso nervoso não chega ao músculo porque aqui está interrompido. Então, perda do movimento de reflexo. Perda do movimento de reflexo. Então, o doutor fala para o paciente, mexa o pé, faça movimentos com o pé. Ele vai conseguir, galera? Vai conseguir fazer movimento voluntário com o pé? O impulso nervoso, ó, vem lá do cérebro, lá do lobo frontal. Quando chega aqui, está interrompido. Percebeu? O neurônio que inerva o músculo, ele foi cortado. Então, ó, nesse caso, não tem nem movimento involuntário e nem movimento voluntário. Não tem como. Você cortou o nervinho que ia até o músculo. Então, nesse caso aqui, perda também do movimento voluntário. Agora você decide aí, né? O que é pior? Sentir e não mexer, ou mexer e não sentir. Ok? Então, falta uma última situação aqui para a gente finalizar essa parte de medula e reflexos. Galera, vamos imaginar uma pessoa que sofra uma lesão aqui, na medula espinhal. Lesão medular vai ser o nome. Lesão medular. Alguém, infelizmente, sofreu um acidente, caiu da escada, caiu do cavalo e rompeu a medula espinhal. Alguma vértebra da coluna, né, ela quebrou e o osso, a borda do osso, cortou a medula espinhal. Lembrando, se a lesão for cervical, paralisia dos membros superiores e inferiores, tetraplegia. Se a lesão na medula for abaixo do pescoço, né, tórax, abdômen, região pélvica, etc e tal, vai ser paraplegia. Nesse caso, perda dos movimentos só dos membros inferiores. Não esqueça, tá? Galera, é a tal da lesão medular, né? Então, pensa comigo. Se a gente espetar aqui, ó, a perna, o pé, a coxa de alguém paraplégico, a pessoa vai sentir? Não tem como, né? Ó, neurônio ascendente por dentro da medula, ele foi rompido. Então, ó, você estimula a perna do sujeito que é paraplégico, ele não vai sentir nada. Eu não sinto as minhas pernas, como eles dizem, não é isso? Tá aqui, ó. O impulso nervoso não vai ser levado até o cérebro. Perda da sensibilidade. Lesão medular, então, implica em perda da sensibilidade. Bom, se esse sujeito com lesão medular, e se ele quiser movimentar as pernas, ele vai conseguir? Você já sabe que não, né? Lesão medular, ó, também houve ruptura do neurônio descendente que vai estimular o neurônio motor. Os impulsos nervosos provenientes do cérebro não chegarão ao músculo esquelético, não é isso? Então, a musculatura dos membros inferiores não vai contrair
por estímulo proveniente do cérebro, perda da sensibilidade e perda do movimento voluntário também. Paraplégico, não anda, ele não controla os músculos das suas pernas. Perda dos movimentos voluntários. Agora, galera, uma perguntinha que muita gente erra a resposta. E o reflexo, como é que vai estar? Sujeito sofreu lesão medular, foram rompidos os neurônios ascendentes e descendentes por dentro da sua medula. E o reflexo, como é que vai estar? O arco reflexo, ó, de novo, em azul. O arco reflexo, ele foi rompido? Não foi. Então, manutenção do reflexo. Manutenção do reflexo. O Helder, então o cara que é paraplégico, ele não contrai, não mexe suas pernas de forma voluntária, mas o reflexo está normal? Sim. Gente, por exemplo, aquele tal de reflexo patelar. O neurologista e seu martelinho, né? Batendo lá no tendão da patela, o ossinho aqui do joelho, né? Reflexo patelar ou reflexo rotuliano. O sujeito vai ter reflexo normal. Ah, detalhe, isso é biologia, né? Manutenção do reflexo, geralmente. Você vai entender o porquê do geralmente já. Pense comigo, já que o arco reflexo não foi lesionado, reflexo vai estar normal. Imagine você 20 paraplégicos em suas cadeiras de rodas. Eu pego o martelinho de borracha do neurologista, vou no joelho do primeiro, lá no tendão patelar, pá, reflexo normal. Segundo, reflexo normal. Terceiro, quarto, quinto, reflexo normal. Aí, de repente, lá no 17º cadeirante, eu bato o martelinho, ó, e ele não tem reflexo. Qual a explicação, galera? Bom, lembrar que a nossa medula espinhal, medula nervosa, ela tem vários centímetros de comprimento. Então aqui, ó, por exemplo, este aqui vai ser o arco reflexo do reflexo patelar, do joelho. Geralmente, quando a pessoa rompe a medula, ó, o que acontece? Ó, rompe aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. A pessoa não rompe a medula exatamente no local da medula por onde passam os neurônios do reflexo patelar. Então o reflexo vai estar normal, ok? Se você encontrar um cadeirante que não tem reflexo patelar, qual a explicação? Aqui, ó. É que a medula dele rompeu no exato ponto por onde passam os neurônios do reflexo patelar. Então esse não vai ter. Agora repetindo, já que a medula tem vários centímetros de comprimento, romper naquele exato local é pouco provável. Então, geralmente, o reflexo vai estar normal, ok? Detalhe, lembrar que a ereção, eu disse ereção, arriba! A ereção, pessoal, também é um reflexo, tá? Por acaso o homem controla a ereção? Não, não controla. A ereção não é um ato voluntário, não é consciente, é um reflexo. Pense, se a ereção fosse controlada pelo homem, se fosse voluntária, ele jamais passaria vergonha de falhar, broxar perante a sua parceira, né? Nunca aconteceu comigo. Eu fico imaginando como é que o cara deve ficar com vergonha, coitado, né? Mas acontece, né? Um amigo meu disse que acontece. Então é o seguinte, já que a ereção é um reflexo, então quer dizer que paraplégico vai ter ereção normal, vai transar normalmente e ter filhos de forma natural também, ok? Welder, é possível que um paraplégico não tenha ereção? É possível. Duas possibilidades, na verdade. Uma, o sujeito sofreu ruptura da medula no exato local por onde passam os neurônios do reflexo da ereção. Pouco provável, mas pode acontecer.
vai ser azarado assim lá na casa do Carvalho, né? Outra possibilidade, de repente, galera, a lesão não atingiu o arco reflexo da ereção, só que o sujeito, por razões psicológicas, por se sentir incapaz, ele não consegue nunca descartar o poder da imaginação, tá? Welder, no caso do reflexo da ereção, qual é o estímulo sensorial? Aí é variado. Pode ser o beijo dela, o perfume, a voz, carícias, a imagem dela de roupa íntima, coisas assim, coisas da imaginação. Tranquilo? E, prezado aluno, para a gente encerrar de vez esse assunto, medula, reflexo, etc. e tal, vamos a uma observação. Observação final. Já que eu citei o tal do reflexo patelar, tem uma coisinha sobre ele que você precisa saber para os vestibulares da vida. OBS. No reflexo patelar, não há neurônio associativo. E há justamente no famosíssimo reflexo do martelinho no joelho, o neurônio associativo não está presente. A pele, lá na região do joelho, né? E aqui o tal do neurônio aferente, ou sensitivo. E aqui o tal do neurônio motor, eferente. Aí, neurônio associativo fazendo comunicação, sinapse, diretamente com o neurônio motor. Não há neurônio associativo no famoso reflexo patelar. Alguns reflexos têm neurônio associativo participando, outros, como o patelar, não têm. Explicação, galera, é que no caso do reflexo patelar, o movimento de extensão da perna, ele requer a participação de poucas fibras musculares. Quando o reflexo envolve um movimento em que poucas fibras musculares participem, não tem neurônio associativo. Se for um reflexo em que muitas fibras musculares vão ser acionadas, aí sim o neurônio associativo estará presente. Ok? Encerramos por aqui. Mais uma vez, gratíssimo pela sua atenção. E a nossa próxima aula vai ser a última sobre sistema nervoso. Vai ser a aula sobre sistema nervoso periférico, simpático, parasimpático, aquele monte de nervos. Vamos ver as funções deles, tá bom? Galera, um abraço, até a próxima.